E aí galera, bem-vindos ao Curta Matemática. Vamos à nossa aula 13, né? Agora a nossa última aula sobre conjuntos numéricos. Próxima aula já é sobre funções. E o que nós vamos falar nessa aula, galera, agora que já falamos sobre o conjunto dos números naturais, dos inteiros, dos racionais, dos irracionais e dos reais, podemos falar sobre algumas propriedades importantes. E quais são uma dessas propriedades? A razão. Vamos começar falando pela razão. O que é a razão, galera? A razão entre dois números é o quociente da divisão de um pelo outro. Ou seja, se divide um número pelo outro, vai ser a razão. Então, um exemplo. Se você tem um número 3 e a razão dele por 6 é igual a meio. Ou seja, se você divide 3 por 6 vai dar igual a 0,5 igual a meio. Então, essa é a razão deles. Ou a razão de 8 por 4 é igual a 2. Ou seja, se você divide 8 por 4, você tem a razão 2. Tranquilo? Então, chamamos de antecedente o número, em nosso exemplo, representado pelo 3 e o 8. E chamamos de consequente o número representado pelo 6 e pelo 4. Ou seja, falando de forma mais simples, o antecedente é o número que fica em cima e o consequente o que fica embaixo. Ou seja, aqui nós temos até uma sequência aqui, ó, o antecedente e o consequente. Tranquilo? Quando você escreve na forma de fração. Beleza, galera? Então, a razão... Então, aí já temos algumas ideias. A razão é o quociente, ou seja, a divisão do antecedente pelo consequente. Tranquilo? Então, essa é a razão. Então, a razão pode ser vista como, por exemplo, se temos... Vamos usar um exemplo infantil, né? Tem 4 balas e 2 pessoas. A razão de 4 por 2 é 2. Ou seja, a gente pode ver isso como que a razão indica que tem 2 balas para cada pessoa. Tranquilo? Então, essa é a razão de 4 por 2. Pode ser vista dessa maneira. Então, a partir do momento que temos duas razões, podemos dizer se elas são proporcionais ou não. E o que é uma razão ser proporcional à outra? Proporção é a igualdade entre duas razões. Ou seja, uma razão ser igual à outra significa que elas são proporcionais. Por exemplo, 3 sobre 6 é proporcional a 1 sobre 2. Porque todos eles, o 3 sobre o 6, a razão dele é meio. E a razão de 1 sobre 2 também é meio, ou seja, a fração 3 sobre 6 é proporcional à razão 1 sobre 2. Então, se a gente usar tipo no exemplo que a gente fez anteriormente, se fosse de balas, por exemplo, se você tem 3 balas e 6 pessoas, vai ser a mesma coisa que se você tiver uma pessoa, não, uma bala e 2 pessoas, porque aí sempre uma pessoa vai ser meia bala para cada pessoa. Então, no nosso exemplo, 3 e 2 são chamados de extremos e 6 e 1 são chamados de meios. Lembrando, antes nós vimos lá a relação antecedente e consequente. Isso aqui já é outra nomenclatura. Isso aqui já é quando você tem proporção. Aqui lá é quando você tem só uma fração. E aí vai ser antecedente de cima e consequente de baixo. Quando você tem duas frações proporcionais, então o que você tem? Alguns números vão ser chamados de extremos e outros de meios. Quando você tem nesse exemplo aqui o 3 sobre 6 e 1 sobre 2, 3 e 2 são extremos, 6 e 1 são meios, ok? Então vamos ver aqui, ó, um exemplozinho, não um exemplo, né, um modo de se ver mais fácil, extremo e meios, ok? Isso vai ser importante lá na frente, galera, então memorize essa ideia aí, porque daqui a um pouquinho nós vamos falar sobre uma propriedade importante que usa esses nomes. Um exemplo, agora é um exemplo sobre proporção. Em um determinado curso temos 100 vagas, mais 400 candidatos. E em outro temos 50 vagas, mais apenas 200 candidatos. O que isso significa? Vocês acham que o curso é a mesma coisa? Em questão de vaga, disputa por vaga, concorrência por vaga, vai ser parecido? Vai, porque ó, 100 sobre 400 vai ser igual a 1/4. E 50 sobre 200 também, ou seja, 100 sobre 400 é proporcional a 50 sobre 200. O que isso significa? Que existe uma vaga para cada 4 candidatos em qualquer um dos cursos. Ou seja, eles são proporcionais, não faz diferença em concorrência em relação a vagas. Vai ser a mesma coisa se você ir para o curso de 50 vagas ou de 100 vagas. Tranquilo? Então, além disso, quando falamos em proporções, temos ainda uma propriedade muito importante, que é que eu falei já atrás lá, que ela diz: o produto dos extremos é igual ao produto dos meios.
Usando o exemplo anterior, teríamos que 100 sobre 400 é igual a 50 sobre 200. Ou seja, aplicando a propriedade, temos que 100 vezes 200 vai ser igual a 400 vezes 50. Ou seja, o produto dos extremos, o 100 era extremo e o 200 também era extremo, é igual ao produto dos meios. 400 era meio e 50 também era meio. Que tudo dá 20.000, todos os dois lados. Ok? E essa propriedade é muito útil caso não saibamos algum valor da proporção. Exemplo, se nós temos aqui 1 sobre 2 e nós sabemos que ele é proporcional a uma outra fração, mas nós não sabemos a outra razão, só que nós não sabemos qual que é o valor, um dos valores dessa razão, dessa fração. Nesse caso aqui a gente não sabe qual que é o valor do consequente. Então, como é que a gente faz para saber? Isso também é conhecido como regra de 3, galera. Mas o nome real é aquele lá, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, usando a propriedade para descobrir, você teria que o valor de x é igual a... Você faz o produto dos extremos, que é 1 vezes c, igual ao produto dos meios, 2 vezes 3. Ficou até escrito aqui embaixo. Assim temos que c igual a 6, né? Porque se você faz as contas aí, c igual a 2 vezes 3 vai dar igual a 6. Então, temos assim que a razão de 1 por 2 é proporcional à razão de 3 por 6. Você substitui o c por 6 e aí você vai ter essa proporção. Tranquilo até aqui? Então, temos ainda a porcentagem, que é o cálculo para sabermos a quantidade de algo por cada 100 partes. Ou seja, o que é a porcentagem? Você pega um todo, um valor completo e divide em 100 partes iguais. Cada uma dessas 100 partes significa que vai ser porcento, né? O todo por cento. Por isso que é porcentagem. E aí você vai ter 1%. Ou seja, basta que façamos a razão do todo por 100 e assim saberemos qual a quantidade do todo que vale 1%. Vamos dar um exemplo para ver se fica mais fácil. Porcento é esse símbolozinho e o traço com... Não, vou falar isso não. É esse daí, vocês estão vendo. Ia ficar estranho. Mas a divisão por 100 pode ser mais adequada pela sua simplicidade. Porque se vocês pensarem na divisão por 100, por 10, nosso sistema numérico que nós usamos basicamente é o decimal. Então o que acontece? Qualquer multiplicação ou divisão por múltiplos de 10 fica mais simples. Então se você divide por 100, como é que você divide uma coisa por 100? Eu vou fazer lá no Fazendo na Mão, na outra playlist, vocês vão olhar lá depois. Mas aí é só aquele negócio, né? Aquela regrinha de andar sempre uma casa direita, quando você divide por 100. Ou seja, o exemplo, se temos 10 reais e queremos dividir em partes de 20%, o que temos de fazer? Primeiro, quanto que vai ser 1% de 10 reais? Vai ser 10 sendo todo, vai ser 10 sobre 100, ou seja, você vai dividir em 100 partes iguais. E aí você vai encontrar que 0,1 é igual a 1% de 10. Então, beleza? Agora é simples. Se você sabe o que é 1%, para achar 20% é só multiplicar por 20. Certo? Então, você vai multiplicar 1% de 10, que vai ser igual a 0,1. E nós vamos ter aqui, ó, 20 vezes 1% vai ser igual a 20 vezes 0,1, que é igual a 2. Ou seja, 20% de 10 reais são 2 reais. Tranquilo? Algo parecido acontece quando falamos em centavos, né? Vocês percebem, né? 1 centavo vai ser igual a 1% de 1 real, porque ele é a centésima parte de 1 real. Então você pega 1 real e divide por 100, você vai ter 1 centavo. Então 10 centavos, 10% de 1 real, entende? Então tranquilo, galera. Então é isso aí por hoje. E valeu, falou.